Fala, Rovai, o editorial do Folha Santista, um novo quadro dedicado à Baixada. E todos os dias a gente vai soltar um vídeo aqui, aproximadamente 1, 2 da tarde. Então fique atento que agora também tem Fala Rovai Regional. E hoje eu vou falar sobre a pesquisa, a Paraná Pesquisa, que saiu ontem, né? No dia 14 de março. Foi produzida de 8 a 12 de março, contou com uma amostra de 800 eleitores e tem uma margem de erro aproximada de 3,5% para cima e para baixo. O que me faz afirmar o seguinte: a eleição de Santos está completamente embolada. E por quê? Porque o primeiro cenário, que é com o atual prefeito, Rogério Santos, a Rosana Vale aparece com 36,1%, o Rogério Santos com 27% e a Thelma de Souza, do PT, com 19,8%. E, por último, Débora Camilo, com 3% do PSOL. Acontece que Débora Camilo declarou apoio, nessa semana ainda, a candidatura de Thelma. E esses 3% de Débora são a base social mais hard do PSOL. Aquele pessoal que vai votar ou no candidato do PSOL ou no candidato que o PSOL apoiar. Considerando isso, Thelma de Souza já evoluiria dos 19,8% para 22,8%. Ou seja, as distâncias, no mínimo poderia-se dizer que há um empate técnico objetivo entre o segundo e o terceiro lugar, Rogério Santos e Thelma, um com 27 e o outro com esse apoio da Débora Camilo, que a Thelma chegando aproximadamente 23. Numa margem de erro de 3,5% para cima e para baixo, Thelma poderia hoje estar à frente de Rogério. Mas a situação de Rosana Vale também não é assim tão confortável. Afinal, ela tem 36% das intenções de voto, mas num cenário com o ex-prefeito e atual deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, ela se encontra a 6 pontos atrás dele. Ele tem 37,8% dos votos, Rosana 31,5%, Thelma 16,6%, Débora Camilo 2,9%. Veja, os votos da Débora Camilo, não importa se é... O da Thelma ainda cai um pouco, mas a Débora Camilo é o voto forte, que vai para a Thelma, vai levar a Thelma aí a 19,5% dos votos, aí já não embolado com a Rosana Vale. O Paulo Alexandre e a Rosana provavelmente disputariam o segundo turno, se essa for a situação. Até onde eu sei, a preferência ainda é pelo nome do Rogério. Mas conversando com uma das pessoas próximas ao Paulo Alexandre Barbosa, ao mandato dele lá em Brasília, diz que não está absolutamente decidida. O Paulo não gostaria de deixar o mandato pela metade, entende que foi eleito para exercê-lo, para representar Santos em Brasília, tem boas relações com o atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, está construindo uma experiência política brasileira que ele tem gostado de exercer, mas se o barco, a canoinha do antigo PSDB ou do PSDB com republicanos aqui em Santos tiver para virar, ele pode ser convencido a sair candidato. O que chama atenção é que, uma coisa que me chamou a atenção na pesquisa é que, quando se coloca os nomes de você votaria com certeza se Bolsonaro, Tarcísio ou Lula apoiasse, dá praticamente a mesma porcentagem para cada um. Bolsonaro, com certeza, 25,8%, Tarcísio, com certeza, 25,1%, Lula, com certeza, 22%. Levando em consideração a margem de erro de 3,5%, empatados. Poderia votar, aí o Tarcísio dispara. 40,5% diz que poderiam votar no candidato indicado pelo Tarcísio, 25,9% num candidato indicado por Lula e 25,4% num candidato indicado por Bolsonaro. Jamais votaria. O Tarcísio tem uma situação também mais confortável, 31% diz que jamais votariam num candidato indicado por Tarcísio, 46,1% no de Bolsonaro e 48,6%
num do ex-presidente Lula. O que quer dizer isso? As pessoas falam, não, Santos virou uma cidade bolsonarista. Olha, vejam, Santos, Bolsonaro teve 55% dos votos, Lula 45% no segundo turno aproximadamente. E agora, os dois estão empatados. A rejeição de Bolsonaro, o jamais votaria, é igual de Lula. O com certeza votaria é igual de Lula. Então, essa preferência para Bolsonaro já vem diminuindo desde 2018, quando ele chegou a ter mais de 70% aqui em Santos e hoje empata com Lula. A avaliação da prefeitura é um dado importante para se analisar a pesquisa. E entre ótimo e bom, o prefeito Rogério Santos tem 45,6%. É um bom índice e praticamente coloca como favorito, a meu ver, no pleito municipal, porque ele vai poder falar na televisão, nas redes sociais, o que fez, e como ele não é um personagem, um político tradicional, um cara de grande oratória, tal, talvez esse espaço que ele vai ter para poder dizer, olha, você que aprova a minha administração, que é 67,3 contra 29,9 que desaprova, poderia me dar uma segunda chance. Ele precisa de uns 70% desses votos que o aprovam para se reeleger prefeito. Então, é também essa conta que deve estar sendo feita no comitê lá dos tucanos e dos republicanos, porque assim, se a administração é me aprovada, por que tirar o Paulo de Brasília e trazer para cá para disputar uma eleição difícil, o Rogério pode ganhar? Essa é a conta que está sendo feita no atual momento. É uma eleição embolada, é uma eleição que vai ser disputada na unha. Não se pode descartar de antemão a candidata do PT. Thelma de Souza, tendo o apoio do governo Lula, se a economia melhorar, se Lula se tornar um eleitor mais forte, pode chegar aos históricos 30% dos votos que Lula e candidatos como Haddad têm aqui na cidade, quando disputam eleições para cargos estaduais ou nacionais. Isso daí abriria uma chance de Thelma ir para o segundo turno. Então, 3 candidatos, 2 vagas no segundo turno, dificilmente uma eleição liquidada no primeiro turno. Era isso que tínhamos para hoje aqui nesse Fala Rovai, o editorial do Folha Santista.